Mateus capítulo 22, o versículo 29. Respondeu Jesus: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez na Tua presença, na Tua casa, de aqui estarmos, Senhor, a ouvir a Tua voz. E esse momento é o momento mais importante, ó Deus, de estarmos aqui, que é o momento de ouvirmos a direção, de aprendermos, de conhecermos, ó Deus, de ouvirmos a Tua voz. Assim nos dê sabedoria, entendimento, para que possamos ouvir, guardar, praticar, ó Deus, a Tua palavra. Não venhamos ser apenas ouvintes. Ó Deus, me coloco nas Tuas mãos como instrumento. Sim, abençoa o Teu servo, toca na minha voz, na minha garganta, na minha saúde, que eu esteja sensível a ouvir a Tua voz. Mostra, revela, dá, ó Deus, a direção, dá a revelação daquilo que Tu queres falar e tratar aos nossos corações nessa noite. Assim, oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Esse texto é um texto que Jesus foi questionado porque tentaram e tentavam fazer Jesus tropeçar em palavras. Subornaram muitos para irem até Jesus, tentar fazer ele tropeçar em palavras para que tivessem do que o acusar. E aqui, alguns saduceus tentaram fazer Jesus tropeçar em palavras no tocante à ressurreição. E uma das respostas de Jesus foi exatamente essa que nós lemos no versículo 29. Em algumas versões está: errais, respondeu Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E hoje, muitos querem conhecer o poder de Deus, vão às igrejas buscando, querendo conhecer o poder de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de falar sobre o poder de Deus, Jesus fala que também é um erro não conhecer as Escrituras. Hoje não vamos falar sobre o conhecimento das Escrituras, porque a Bíblia muito fala, já pregamos aqui muitas vezes. Jesus fala em João 5, examinai as Escrituras, porque elas que testificam de mim, julgai nelas ter a vida eterna. Hebreus, lá no capítulo 4, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Precisamos conhecer. Jesus fala, em João 8, vai falar: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, para que nós possamos conhecer o poder de Deus, você quer conhecer o poder de Deus? Eu quero, amados, cada vez mais, porque Deus é poderoso para operar milagres, para fazer maravilhas, mas não deixe querer apenas conhecer o poder de Deus. Hoje as pessoas estão indo atrás apenas dos sinais, apenas dos dons, Tudo bem, nosso Deus faz tudo isso, mas conheça as Escrituras, que julgai nelas ter a vida eterna. Conhecer a palavra que renova, a palavra que fortalece. Então é um erro não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Temos que buscar conhecer os dois. Quanto mais você conhece a palavra, tenha certeza que mais você irá vivenciar o poder de Deus na sua vida. Quanto mais você busca o poder de Deus, mais você vai entender, vai compreender que é preciso conhecer a palavra de Deus para não ser enganado por falsos mestres. Jesus tanto ensinou, Paulo tanto ensinou, fazer como os bereanos, ouviam e verificavam nas Escrituras se o que está sendo pregado, falado é bíblico. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a sua palavra, os mandamentos, e não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Mas então, partindo desse pontapé inicial, conhecemos as Escrituras, e o que falar do poder de Deus? Jesus está afirmando que é possível conhecer o poder de Deus.
E o poder de Deus é algo que não podemos compreender na sua totalidade. O poder de Deus é algo que nós não temos como medir, como colocar numa escala. Você mede distância, você mede terremoto, você mede temperatura, né? Terremoto escala Richter, temperatura, né? Celsius, Fahrenheit, e você mede bomba atômica, não sei quantos mega... Mas o poder de Deus você não tem como medir. O poder de Deus, meu amado irmão, basta uma palavra dele e força nenhuma no universo vai impedir o agir de Deus na sua vida, na minha vida. Se ele falar para a porta abrir, a porta já abriu, está se abrindo. Se ele falar, fica, meu amado irmão, vai todo mundo, porque é o poder de Deus. É soberania. Não tem, né, luta difícil, guerra difícil. Essa, Deus, olha, foi difícil. É difícil para a gente. É difícil para nós, limitados, fracos, né? Às vezes, né, estamos, né, desanimados, todos nós passamos, altos e baixos na fé, não pode dar espaço para a incredulidade. A fé muitas vezes pode ser pequenina, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas se ela está em Deus, você verá o poder de Deus, você verá o milagre. Então é necessário conhecer o poder de Deus. É um erro não conhecer o poder de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Ele vai nos levar nessa noite ao texto que se encontra, abra comigo em Coríntios, só você avançar, 1 Coríntios, capítulo 18. Nós vamos falar sobre 4 pontos do poder de Deus. E 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Primeiro ponto que nós colocamos aqui. Lá em Mateus vimos que precisamos conhecer o poder de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, o comissionamento de Jesus, precisamos ir pregar o Evangelho, porque quando pregamos o Evangelho, vem milagre, vem sinais. Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, Jesus disse, versículo 16, 17, ele vai dizer: ide pregai o Evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aqueles que creem. Então tem milagre, tem poder de Deus, mas quando nós olhamos a palavra, nós não podemos querer buscar apenas o poder de Deus para a solução dos nossos problemas, para que nós venhamos, né, se livrar de uma enfermidade, de uma escassez, de um problema, de um tormento, de uma tempestade. Deus é poderoso para acabar com isso tudo, mas quando nós olhamos aqui, certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, quando nós falamos em poder de Deus, precisamos olhar para a cruz. Precisamos olhar para Cristo. Precisamos olhar para o plano salvífico, o plano redentor, o plano que nós vemos desde Gênesis, o plano que nós precisamos entender, como diz João capítulo 3, versículo 16, que Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. E Paulo ele afirma de uma maneira certa, convicção, certamente a palavra da cruz, quando nós pregamos, Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou. Paulo pregava a palavra da cruz, tentavam fazer com que Paulo, Pedro, os discípulos, né, se calassem, ameaçavam com cadeias, açoites, ameaçavam, né, apedrejamento, passaram por tudo isso, mas continuavam pregando a palavra de Cristo, pregando Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Mas para aqueles que estão se perdendo é loucura. Hoje não é diferente. Muitos ouvem. Quando nós olhamos, por exemplo, a parábola
do semeador. O semeador saiu a semear, que é a pregação da palavra, e encontra o coração do homem em 4 estágios diferentes, e todos eles ouvem. Todos eles escutam a palavra, todos eles escutam a pregação, a mensagem da cruz, mas uns vão receber como loucura, uns vão receber deixando que a semente caia à beira do caminho. Está lá no Evangelho, Jesus ensinando essa parábola. Vem o pássaro e pega a semente e leva embora, ou seja, o diabo vem e tira, arrebata do coração que a pessoa ouviu. Outra parte da semente cai em terra cheia de espinho, fica sufocada, os cuidados do mundo, as ofertas do mundo. Outra parte todos eles até ouvem. Uma parte da semente cai num solo cheio de pedra, não tem raiz. Ouviu, mas não deixou, não teve raiz, permitiu que as tribulações, os problemas, as adversidades tirassem a palavra, tirou a fé e a esperança. Então muitos até escutam a palavra da cruz, mas vão considerar, não vão crer, vão considerar como loucura. Mas nós que somos salvos, é poder de Deus. Meu amado irmão, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Ele tem poder, Ele é poderoso, venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele vai falar em João capítulo 11, versículo 25, aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, mais forte, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É loucura para aqueles que se perdem, é loucura para aqueles que querem fechar o coração. Mas se você quer conhecer o poder de Deus, tem que olhar para a cruz. Ele vai dizer no versículo 19: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, mas achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Uns estão pedindo sinais, outros estão buscando sabedoria. Hoje muitos estão procurando o que é a verdade, qual é a verdade. Pilatos perguntou o que é a verdade. Hoje muitos estão querendo resposta para os seus porquês, para essa interrogação gigante que vai seguindo a pessoa. Só que Paulo vai nos ensinar. Judeus, alguns, pedem sinais. Pessoas estão indo atrás de sinais. Cuidado. Lembra o que Jesus falou? Nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. É claro, nosso Deus opera milagres, maravilhas, tem dons de cura, é claro. Mas cuidado, naquele grande dia, no dia do juízo, uns falarão no teu nome, expulsei demônios, curei enfermos, operei sinais, e Jesus vai falar, apartai-vos, que não vos conheço. Que identifica a árvore é o fruto, não é o sinal. O sinal é bênção também, Deus opera milagres, mas olha o fruto. Pelo fruto conhecereis. Então aqui, se você quer conhecer o poder de Deus, que opera milagres, que opera cura, que faz... Olhe para a cruz. Não fique olhando sinais. Não fique buscando apenas sabedoria, querer respostas, querer entender e compreender o poder de Deus dentro da nossa compreensão, da nossa sabedoria, dentro das nossas probabilidades. Não. O poder de Deus vai muito além. Aonde ninguém está vendo o escape, Deus está mostrando para você, Deus está confirmando no coração. Aonde todo mundo está falando não tem jeito, através da cruz, através do poder de Deus, Deus fala, para mim tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Por acaso há algo demasiadamente difícil para mim? Diz o Senhor. Então, quando buscamos o poder de Deus, precisamos entender que está muito, infinita, acima, além da nossa sabedoria,
daquilo que nós tentamos entender, compreender. Por isso que muitas vezes Deus ele vai agir diferentemente daquilo que achávamos que iria acontecer. Às vezes você não olha, Deus vai agir assim, por esse caminho, por esse trajeto, usando esse instrumento, e Deus está agindo de outra maneira. Deus está trabalhando de outra maneira. Às vezes você olha, tenho pouco, não tenho quase nada, tenho só um pouquinho de azeite, tenho só um pouquinho de farinha na panela, e Deus vai estar multiplicando. Ah, mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão tão grande? E Deus está surpreendendo, Deus está operando um milagre. Olhe agora o que será de nós. Atrás vem Faraó, Moisés, porque clama a mim. Deus vai abrir o mar aonde ninguém espera. Vem a solução, vem o escape. E hoje estamos aqui nesse período, temos que olhar para a cruz. Se você quer o poder de Deus na sua vida, não há outro caminho. Em determinado momento, Jesus faz sermões de 2 opções. 2 árvores, a boa e a má. Jesus vai falar sobre 2 caminhos. E Ele é o caminho. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. E o caminho de Jesus é exatamente esse aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aí lembramos das palavras de Jesus. Quer vir após mim? Quer ser meu discípulo? Negue-se dia a dia a si mesmo. Negar a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e me siga. E aí sim, quando você olha para Cristo, meu amado irmão, você não está balizando, pautando sua fé na sabedoria humana, dentro da normalidade humana, mas no poder de Deus, no Senhor, meu amado irmão. Então, o primeiro ponto que nós compartilhamos aqui: quer buscar, quer conhecer o poder de Deus, quer vivenciar o poder de Deus, milagre, maravilhas, olhe para a cruz, olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu te convido a avançar ao versículo 22, que diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Olha o que Paulo está ensinando à igreja de Corinto, meu amado irmão, para você, para aquele que crê em Cristo. Ele está ensinando o seguinte: olha, para alguns é escândalo, para alguns é loucura, mas para nós, Cristo é o poder de Deus. Falamos que o poder de Deus, temos que olhar para a cruz, a palavra da cruz. E agora, o poder de Deus é Cristo. Ele está dizendo, está afirmando, Cristo é o poder de Deus. Porque quando nós olhamos até mesmo a Bíblia, sinais, o outro lado também faz. Nós vemos, por exemplo, lá em Êxodo. Nós olhamos lá, e olhamos ali as 10 pragas, as 2 primeiras, eles conseguiram imitar, usando ali as ciências ocultas. Nós vemos, por exemplo, Saul consultando uma pitonisa. Então, cuidado para não se enganar, que aonde está tendo sinais, que Deus está presente. Porém, aonde está Cristo, aí sim tem o poder de Deus, meu amado irmão. Se você quer ter uma certeza, se você quer ter uma direção para você não ficar com dúvida em momento nenhum, se Cristo estiver presente, se Cristo estiver sendo pregado, se tiver a palavra da cruz, então tenha certeza que tem o poder de Deus ali presente. E é o poder que não apenas traz a cura, não apenas traz o milagre, mas traz a salvação. Que não adianta
ter a cura, é bom, né? O enfermo quer ser curado, não adianta ter a porta aberta, o necessitado quer ser suprido, mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adianta de nada, ganhar o mundo inteiro. Jesus foi tentado assim, foi colocado no alto, foi mostrado os reinos desse mundo. Tudo isso te darei, ó o diabo falando, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nada disso, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Então cuidado, tem muitas pessoas seguindo caminhos, que ainda que tenham ali sinais, prodígios, mas não tem Cristo. E se não tem Cristo, não é o poder de Deus. Mas ele diz aqui, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Sabe o que ele está falando aqui? Quando nós estamos fortes, o fraco pode dizer, forte sou, porque tem um que te renova, tem um que te fortalece. Paulo vai dizer, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Levanta a sua mão, tem um que quer te renovar, que quer te fortalecer, que está aqui presente, e ele está falando, filho meu, não olhe para a sua fraqueza, não olhe para a sua necessidade, não olhe, meu amado irmão, para dentro das suas limitações, mas olhe para o poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. É Ele que nos fortalece. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Se não fosse a presença do Senhor? Muitos estão pedindo os sinais, muitos estão querendo pautar as suas escolhas, seus caminhos em sabedoria humana. Lembra o que diz o profeta Jeremias? Não adianta o sábio confiar na sua sabedoria, o forte confiar na sua força, o rico confiar na sua riqueza. São coisas importantes, não é para você não buscar sabedoria, pelo contrário. Mas a nossa confiança está em Deus, nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o segundo ponto. Vamos lá, vamos recapitular. Precisamos conhecer o poder de Deus. E se você está aqui nessa noite, é porque você quer conhecer o poder de Deus e pode preparar o seu coração. Se você seguir esses passos, você viverá, você verá o poder de Deus verdadeiro, bíblico na sua vida. Então, conheça o poder de Deus, mas conheça também as Escrituras, em paralelo. É o E. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder, não é o ou. Quem já fez lógica matemática sabe. Não é um ou outro, tem que ser os dois. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Poder de Deus é a palavra da cruz. A palavra da cruz é a loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Cristo crucificado nós pregamos, e aqui nós vemos que Cristo é o poder de Deus. Capítulo 2, versículo 5. Avance só uma página, na minha Bíblia é uma página, e diz assim, capítulo 2 de 1 Coríntios, vamos ler o versículo 3 em diante. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser que Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nossa fé tem bases, nossa fé tem colunas, tem sustentos, tem que estar em Deus, tem que estar em Cristo. Falar sobre fé, dar um estudo, dar um livro, dar uma pregação. Mas aqui, a nossa fé, a fé que nós temos, não pode ficar apoiada em sabedoria humana. A fé, ela é algo que nós temos que trabalhar, a fé é algo que nós não podemos perder. O diabo, as adversidades, vão tentar fazer com que nós venhamos perder a fé, dar espaço para a incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 12, vai dizer que o coração incrédulo é um coração perverso que afasta do Deus vivo.
Tem fé que foi exemplo para Jesus. Jesus se admirou da fé do centurião romano. Admirou-se Jesus da fé do centurião romano. Jesus disse: nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Jesus falou: vou na tua casa curar o teu servo. Aí o centurião romano falou: não preciso, não sou digno que entres na minha casa. Basta uma palavra tua aqui, eu creio que meu servo está lá em casa, será curado. Jesus se admira da fé dele. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro afunda nas águas, porque passou a olhar para o vento. Então aqui, quando nós falamos em poder de Deus, a fé que nós temos não pode ficar apoiada em sabedoria humana. O que é isso? Fé, ela é algo que transcende. Fé não é algo normal, natural. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que fé é certeza, convicção de fatos que você não viu, que você espera, que não se vê, mas que você espera. Você ainda não tocou, ainda não aconteceu, não materializou, mas você crê que o poder de Deus está contigo, Deus está contigo, e no tempo certo, na hora certa, vai acontecer, e você espera, não no sentido cronológico, mas no sentido de esperançar. O tempo vai passando e você vai confiando, você vai crendo, você vai acreditando. Está todo mundo dizendo que não dá, mas aí lá no seu coração você está dizendo: a minha fé não está apoiada em sabedoria humana, a minha fé está apoiada em Deus, no Todo-Poderoso, aquele que basta uma palavra e tudo muda, vem uma nova história, vem uma nova porta, vem uma nova oportunidade, vem uma nova vida, as coisas velhas ficam para trás e tudo começa a se fazer novo na minha vida. E eu trago essa reflexão: eu quero o poder de Deus, quero conhecer o poder de Deus. Prepara-te, tem que ter renúncia, tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo. E quantos desistem porque acham que vai apertar um botão e vai acontecer, vai virar um milagre, Tem sim, tem cura que é instantânea. Tem cura que Jesus deu uma palavra e foi no mesmo instante. Tem cura que foi necessário um processo de fé. Vá e lava-te no tanque de Siloé. Se levantou e teve que ir lá, um cego. Tem cura que veio, milagres, promessas que vieram tempos depois. Mas a nossa fé não pode ficar apoiada em coisas naturais, em coisas humanas. E eu pergunto nessa noite: em que ou em quem? Não me responde. Temos apoiado a nossa fé. A nossa fé tem que estar apoiada no poder de Deus. Porque, meu amado irmão, eu sei que é difícil. Quando sobrevém uma tempestade, quando sobrevém um problema, quando sobrevém uma tempestade, uma adversidade, às vezes alguém se machucou, quando alguém vê a notícia de alguém ficou enfermo, quando vê a notícia que a porta se fechou, eu sei que a gente entra, olha, em parafuso. A gente sabe nem por onde começar. Às vezes a única coisa que a gente consegue é chorar. Às vezes a gente não tem fôlego, força para dar um passo. Por isso que é necessário, nesse momento, não colocar a fé em sabedoria humana. Porque a sabedoria humana vai querer trabalhar na lógica, no que é possível, na probabilidade, no que a gente consegue planejar. Tem que planejar, tem que batalhar, tem que sim fazer a sua parte. Mas quando você coloca a sua fé no poder de Deus, meu amado irmão, tenha certeza, aonde ninguém está vendo, você vai estar vendo. Peça ao Senhor para Ele tocar nos teus olhos, para você passar a enxergar com olhos espirituais, com os olhos da fé, não enxergar com o olho do homem, não enxergar a si mesmo, não enxergar as adversidades, não enxergar o próximo com o olho do homem, mas com o olhar de Deus, com o olhar da fé. O que falar de homens na Bíblia, de fé? Depois leia Hebreus capítulo 11. Sadraque, Mesaque e Abidnego. As pessoas olhavam, tadinhos, vão ser jogados na fornalha acesa, 7 vezes mais quente.
O que falar de Daniel? Coitado, vai ser despedaçado pelos leões. O que falar de Gideão, com 300, tendo que enfrentar o exército midianita, que oprimia, que destruía, homens que olhavam, que colocavam a sua fé no poder de Deus. Não na lógica humana, não nos números, não na probabilidade humana, não na sabedoria humana, meu amado irmão. E aí, quando você coloca a sua fé no poder de Deus, você verá. Levanta a sua mão. Deus está aqui em nome de Jesus falando aos nossos corações. Olhe para o alto, eleve os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus trouxe cada um de nós aqui nessa noite para falar. O poder dele está acima de todo e qualquer gigante, todo e qualquer problema, toda e qualquer confusão. Meu amado irmão, Deus está acima de tudo, todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Mas é necessário ter fé. Qualquer fé? Não. Fé alicerçada, apoiada, não em sabedoria humana. Guarde bem isso. Se aparecer um gigante, lembra de Davi? Um exército acuado, o exército de Israel, tímido por causa da afronta de um homem, filisteu, de um gigante. Até mesmo Saul já tinha, recebido ali o juízo de Deus, mas enfim, que deveria ser alguém para ir lá enfrentar esse Golias. Ninguém queria enfrentar. Aí vem alguém pequeno, ainda jovem, mancebo, ainda garoto, nem a armadura deu, mas alguém que apoiava a fé no poder de Deus, alguém que aonde todo mundo olhava, coitado desse menino, vai ser despedaçado. Golias é homem de guerra, experiente em batalha. Davi, tu está indo com pedrinha, Davi. Meu amado irmão, tu pode jogar uma pedra com a maior força que tu tem, vai nem fazer cosquinha em um gigante com coraça, mas joga com o poder de Deus, o gigante vai cair em nome de Jesus. Coloque o poder de Deus, coloque a sua fé. Ele diz aqui, a nossa fé não pode ficar boiada em sabedoria humana. O problema é que muitas vezes nós queremos agir, nós queremos colocar a nossa fé dentro dos parâmetros naturais humanos, das nossas probabilidades, e esquecemos de colocar a fé no poder de Deus. É claro que temos que fazer a nossa parte. Tem que, sim, vai no médico, cuide-se, estude, aprimore o seu currículo, não sei, tem que fazer a sua parte. Pastor, lá em casa está terrível. Já liberou o perdão? Já pediu o perdão? Cadê a humildade? Por aí vai. Faça a sua parte. Mas coloque a fé no poder de Deus e você verá maravilhas. Mais um ponto, exatamente o que complementa esse. Efésios capítulo 3, só avançar. Gálatas, Efésios capítulo 3, o versículo 20, e você deve conhecer esse versículo, que diz assim, Efésios capítulo 3, o versículo 20. Cito muito esse versículo nas pregações, porque quando pregamos a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus fortalece a nossa fé, e a nossa fé tem que estar alicerçada no poder dele, e diz assim, ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você pede muitas coisas, você pensa muitas coisas, mas ele pode fazer infinitamente mais. Não está dentro da nossa compreensão do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus, conforme o seu poder que opera em nós. E esse terceiro ponto, eu encorajo você
a colocar a sua oração, sua petição, a colocar a sua necessidade, a colocar sua dúvida, seus medos, seus receios, suas crises. Quantas crises vivemos hoje, a nível de sociedade? Síndrome do medo, síndrome do pânico, crise de identidade, quem eu sou, quem é meu amado irmão, crises familiares, pessoas que perderam a autoestima. Se você está em uma situação assim, busque a orientação médica, mas busque também, através da fé alicerçada no poder de Deus, o milagre, a cura. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então coloque, no final desta pregação nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando, nós vamos estar rogando, elevando aos céus a nossa oração, mas não de qualquer maneira. Temos que orar, clamar, dobrar os nossos joelhos, tendo essa certeza que Ele pode fazer mais do que aquilo que pedimos. Antes que a palavra chegue na nossa boca, Deus já conhece. De longe, diz o Salmo 139, de longe Ele penetra nos nossos pensamentos. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos, Deus já sabe o contexto, Deus já sabe o que você precisa, mas há uma ação, há uma postura, um posicionamento de fé. Você tem uma ação aqui na terra, dobrando os seus joelhos, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa, e vai ter uma reação do céu na sua vida. Tem uma ação na oração e tem uma reação, o poder de Deus operando em nós. Sabe o que é esse poder de Deus que opera em nós? É o poder de Deus tratando as feridas, tratando, cuidando, zelando, abençoando a sua casa, cuidando de você, renovando, fortalecendo. Quando você cai, Ele te coloca de pé. Quando Ele te toma pela tua mão, Ele fortalece os seus pés sobre a rocha. É o poder de Deus que opera em nós. Poder de Deus. Busque esse poder. Busque a presença do Espírito Santo. O poder de Deus não vai operar num poste, não vai operar, meu amado irmão, na igreja física, no tijolo. Opera em nós, em você, em mim. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja é você. Somos nós, não é o tijolo, a parede. E para encerrar, Romanos, capítulo 1, versículo 16. E é o último que eu leio. Poderia pegar outras passagens, mas Romanos. Para encerrar essa mensagem, Romanos, capítulo 1, só um versículo. O versículo 16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quer conhecer o poder de Deus? Cruz. A palavra da cruz é o poder de Deus. Quer conhecer o poder de Deus? Cristo é o poder de Deus, como lemos lá em Coríntios. Quer conhecer o poder de Deus? A nossa fé tem que estar alicerçada no poder de Deus. E agora, o Evangelho é o poder de Deus. A palavra, o Evangelho, a pregação. Só que preste bastante atenção. Para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós falamos de poder de Deus, sim, para cura, para milagre, para portas abertas, para uma nova história, uma nova vida. Mas de nada vai adiantar se você não tiver a sua salvação, que Jesus tanto falou sobre a vida eterna. Jesus muito falou sobre a salvação, sobre o nosso lugar preparado. E o poder de Deus para a nossa salvação é o principal que nós não podemos esquecer,
que nós precisamos buscar. Você busca o poder de Deus para o milagre, mas do que adianta ser curado e não ouvir? A tua fé te salvou. Quantos foram curados por Jesus? Aqueles leprosos eram 10. 9 são curados e vão se apresentar ao sacerdote para resolver os seus problemas, rever e para fazer tudo que não podia fazer antes. Mais um, quando viu que estava curado, vai aos pés de Jesus, agradece, e Jesus pergunta: não eram 10? Aonde estão os outros 9? E esse que se dobrou aos pés de Jesus era samaritano, que não se dava com os judeus, não se daria, mas ele vai, se humilha, e o que ele escuta? Filho, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, assim como o cego Bartimeu, assim como muitos que foram curados, mas receberam o principal: a tua fé te salvou. É o poder de Deus para a salvação. Eu creio, meu amado irmão, que de tudo que foi falado aqui, claro, é importante o poder de Deus para o milagre, para uma nova história, para a porta aberta, para a honra, tudo isso é importante. Mas lembre-se que é importante, fundamental, imprescindível, a nossa salvação. Zelar, batalhar, porque a salvação, o reino de Deus é conseguido por esforço. Então, o poder de Deus em Cristo Jesus para a nossa salvação, nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, nosso lugar preparado por Cristo. Vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu teria dito. Então, meu desejo nessa noite, que ao sairmos por essas portas, lembre-se, é necessário buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu preciso, porque é um erro não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E se você quer conhecer o poder de Deus, palavra da cruz é o poder de Deus, Cristo é o poder de Deus. Colocar a fé no poder de Deus e ter essa certeza que tem algo que você não pode deixar de batalhar, algo que você precisa desenvolver, que é a nossa salvação através do poder de Deus. Porque Jesus morreu, ressuscitou e hoje nós temos a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E ele veio para dar vida, João capítulo 10, versículo 10, vim para dar vida, vida em abundância, e ele veio para dar a vida eterna. Você que quer conhecer o poder de Deus, coloque-se bem alto, glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Já vai falando com ele, já vai fechando os seus olhos, já vai falando: Senhor, eu quero conhecer o teu poder, Senhor, eu quero ver a manifestação do teu poder, da sua glória. Mas Pai, me ajude a buscar mais a tua palavra, as Escrituras, a olhar para a cruz, que é algo que eu preciso levar a minha. O poder de Deus, Deus, ele permite se conhecer. Preste bastante atenção. Quando você quer buscar a Deus, ele fala: buscar-me-eis e me achareis. Porém, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não busque a Deus pela metade. Não tenha o coração dividido. Vou dar 90% para Deus e 10%. Não. Busque a Deus de todo o seu coração. Ame o Senhor de toda a sua alma. Ame a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de toda a alma, todo o coração, todo o entendimento, toda a sua força. E eu creio na manifestação do poder de Deus, operando milagre, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Só que tudo aqui é paliativo, tudo aqui é passageiro. Mas vale a salvação. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Se você crê, meu amado irmão, se você crê, tem a salvação preparada para você, seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e só há um caminho, que é Cristo Jesus. Não há. Jesus, os discípulos falaram: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Quando nós lemos o Evangelho de João, como Jesus falou de vida eterna. Isso é a salvação. Aquele que coloca a esperança nas coisas desse mundo está perdido, mas coloque a sua esperança nas coisas lá do alto. Busque a salvação, tenha um encontro com Cristo, e o processo é esse, não inventamos nada. Hoje tem lugares que inventam de tudo, mas, meu amado irmão, o Evangelho é simples: arrependimento. Jesus pregou arrependimento, João Batista pregou arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependemos, confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e você vai ter paz. Você vai sair por essas portas com paz, vai deitar a cabeça no teu travesseiro com paz, porque você tem a certeza da sua salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o primeiro convite que eu quero fazer aqui nessa noite, você que deseja essa salvação dada por Jesus, quero conhecer o poder de Deus, mas não inverta a prioridade. Primeiro, assegure a sua salvação. Olhe para a cruz, olhe para Cristo. Quer conhecer o poder de Deus? Coloque a sua fé no poder de Deus. E só há uma maneira: em Cristo Jesus. Se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, abrir o coração e entregar sua vida para Jesus, você nunca o fez assim abertamente, levante bem alto uma de suas mãos, para que possamos orar pela sua vida. Ou se você esteve afastado da casa do Pai e deseja voltar à casa do Pai, levante bem alto. Segunda oração que eu quero fazer, e eu creio que todos nós nos incluímos, queremos conhecer o poder de Deus cada vez mais, mas muitas vezes estávamos procurando pela rota, pelo caminho errado. Quero conhecer o poder de Deus, e cadê o milagre? Cadê? Deus faz tudo isso, mas quando nós vamos para as Escrituras, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E aqui nós vimos, palavra da cruz é o poder de Deus. Aqui nós lemos, Cristo é o poder de Deus. Aqui nós lemos, nossa fé tem que estar baseada, alicerçada no poder de Deus. E o poder de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a nossa salvação. Você que quer conhecer o poder dele, sua glória, sua graça, e a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, ser batizado com o Espírito Santo de Deus, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que renova, fortalece, manifesta o seu poder, a sua glória. Queremos conhecer o teu poder cada vez mais, e assim conhecer a tua palavra, conhecer as Escrituras, não apenas desfrutar, ó Deus, do milagre, não apenas ver os sinais seguindo aqueles que creem, mas, ó Deus, olhando para a cruz, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E assim temos a certeza, quando nós olhamos para Ti, o milagre vai acontecer. Entenderemos, compreendemos, perceberemos. A nossa percepção, ó Deus, estará modificada porque está em Ti. A entender que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A entender, ó Deus, que o fraco pode dizer forte sou.
que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, que o Seu poder opera em nós. Vai operando, Espírito Santo, vai enchendo, vai renovando, vai batizando, vai, ó Deus, dando dons, concedendo milagres, batizando, Senhor, enchendo com a Tua presença até derramar, manifestando o Seu poder, a Sua glória, vai abrindo a porta, vai operando o milagre, vai dando a cura, vai dissipando todas as trevas, porque aquele que está em Ti não anda em trevas. Manifesta o Seu poder, a Sua glória. Assim oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Conheça cada vez mais o poder dele, a Sua palavra.